A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos aqui com a graça de Cristo para mais um vídeo, compartilhando aí com vocês as boas novas do Reino de Deus. Eu estou um pouco sumido devido a muito trabalho, muita correria por aqui, como todo trabalhador brasileiro, a gente sai cedo e chega à noite, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado vitória. Esse buquê que está aqui, vocês estão vendo aí, é em comemoração aos meus 27 anos de casado com a minha esposa. Nós vamos gravar um vídeo depois falando sobre a união do casamento, quando é feita essa aliança debaixo da bênção de Deus. Tá? É um vídeo muito especial que eu quero gravar com ela e em breve nós vamos compartilhar esse vídeo, contando a nossa história, contando como que foi que eu conheci ela, de que forma que nós nos conhecemos. Não foi um encontro simples, pode aguardar que foi algo bem interessante, isso vem da parte de Deus também, e a gente vai estar compartilhando com os irmãos aí para a glória do nosso Deus. Amém? Eu quero deixar um abraço a todos os irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, que têm inscrito no canal, os irmãos que têm pedido oração, os irmãos que têm deixado aí os comentários, citando o seu nome, cidade. Que Deus abençoe todos vocês. Eu tenho certeza que Deus tem vitória e tem bênção para todos nós. E é muito gostoso ver esses comentários dos irmãos, agradecendo pelos vídeos e compartilhando. Isso é a bênção de Deus. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero estar falando aqui de um assunto bem interessante, porque esse final de semana eu assisti um documentário e nesse documentário eles estavam falando sobre o conhecimento que as pessoas têm nas religiões, tá? O conhecimento que eles têm da religião que eles praticam. E na verdade eu estava estudando e estudando a palavra de Deus e vendo como que é importante nós conhecermos a palavra, Porque a Bíblia Sagrada diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, que é a palavra de Deus, realmente é um conhecimento para a vida eterna e é um conhecimento libertador, porque abre os nossos olhos para a verdade. E nesse documentário que eu estava assistindo, estava mostrando assim, o quanto que em certas religiões as crianças são treinadas no conhecimento ali de uma forma assim surpreendente, tá? Eu estava vendo crianças assim de 9, 10 anos de idade para mais, que decoram, que gravam os escritos daquilo que eles estudam, e eu parei para pensar como que nós cristãos às vezes temos ficado atrás do conhecimento, Muitas pessoas até se declaram conhecedores da palavra, mas quando você vê o dia a dia daquela pessoa, não corresponde a alguém que conhece a palavra. Então eu decidi trazer nesse vídeo, de forma assim, bem resumida, mas eu decidi trazer nesse vídeo algumas bíblias de estudo que eu tenho aqui. Eu aprendi desde quando eu estudava, quando eu estudava lá no curso de teologia, a importância que é você ler a palavra de Deus, mas de forma assim como se você estivesse vivendo aquele momento, Muitas vezes nós fazemos a leitura, aquela leitura assim corriqueira, aquela leitura corrida, e vários trechos que são extremamente importantes para nós, aplicarmos na nossa vida, a gente lê aquilo como se fosse uma parábola, A gente lê como uma parábola e a gente não traz para dentro de nós o peso daquele texto, o peso e o valor daquela mensagem que eu preciso trazer para aplicar na minha vida. Então eu separei aqui algumas bíblias, não estão todas, mas eu separei algumas e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, porque eu sei que tem irmãos que nos acompanham que são estudantes da palavra de Deus, Tem pessoas que são estudantes, que gostam de conhecer realmente das bíblias, de conhecer o contexto de cada uma delas. Então eu separei aqui algumas, como eu disse, não estão todas, tem outras ali também, mas eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho da importância de cada uma dessas bíblias. Espero que vocês gostem desse vídeo. Meus irmãos, eu separei aqui algumas bíblias que eu vou estar falando um pouco sobre elas, inclusive algumas como essa aqui já está com a capa bem gasta, porque são bíblias antigas, tá? Eu tenho elas há muito tempo
Então vou mostrar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Essa aqui já nem tem mais o nome já na capa dela, tá? Mas essa aqui é a Plenitude, é a Bíblia Plenitude, a Bíblia Judaica e a Bíblia Almeida. Então eu vou falar um pouquinho dessas Bíblias, vou fazer um comparativo entre elas e vou apresentar qual que eu gosto mais de usar para estudo. Vamos começar por essa Bíblia aqui, ó, Bíblia da Liderança Cristã, com notas de artigos de John Maxwell. Essa Bíblia é uma Bíblia muito boa, ela foi impressa bem no começo dos anos 2000, tá? Ela traz notas bem interessantes, tá vendo? Caráter, leve-o a sério. Ela traz muitas notas dentro do contexto bíblico, com assuntos bem interessantes. Essas notas em destaque aqui, ó, com esse quadrado verde, por exemplo, ela ajuda a esclarecer muito o texto daquilo que você está lendo. Então, o texto é o mesmo, porém você tem algumas explicações bem claras aqui. Tá vendo? Então, ele traz, por exemplo, aqui no livro de Neemias, ele sempre aponta esse perfil de liderança. O que eu posso aplicar dentro dos estudos, do que os estudos trazem, né? O que eu posso aplicar em mim como perfil de liderança, que é um dos focos dessa Bíblia, né? Então ela traz notas esclarecedoras, fazendo essa ponte entre o que o estudo aponta e o que eu posso absorver desse estudo como perfil de líder. Então, assim, é bem completa, a Bíblia ela é bem completa, eu gosto dela. Ó, destaques de liderança no livro de Jeremias, por exemplo. Ela vai trazer um contexto falando, vai apresentar algumas notas, como eu falei, e aí em seguida vem o texto bíblico. Então, assim, são muitas notas que ela destaca. Por exemplo, aqui ó, no livro de Jonas, por exemplo, ó, destaques de liderança em Jonas. Aí você me pergunta, pastor, mas o que eu posso tirar de proveito ou de aprendizado na história de Jonas? Você vai ver nessas notas que essa Bíblia traz. Ó, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E aí ela vai trazer uma nota falando sobre o caráter de Jonas, o perfil e o que nós podemos absorver para o perfil de liderança dentro do livro de Jonas. É uma Bíblia muito boa. Muito boa. Ela traz notas muito interessantes, tá vendo? E do início ao fim, tá? Ela traz notas do início ao fim. Olha, a lei do sacrifício, de que coisas Paulo abriu mão. Então ela traz explicações, como vocês estão vendo aqui no contexto, né? Ela traz, tá vendo? Triângulo de liderança. É muito interessante essa Bíblia, tá? Tem auxílios, né? Ela tem vários auxílios, vários artigos, várias notas esclarecedoras. Você busca a pesquisa por palavras também, como se fosse um dicionário, né? Ela tem as referências bíblicas também por tema. Então, sim, é uma Bíblia bem completa. Eu gosto muito dela. E, como eu disse, por ela ser mais antiga, a capa dela já se desgastou. É uma capa de uma espécie de couro, mas acabou se desgastando. Vamos para a próxima Bíblia. Essa Bíblia Plenitude é muito conhecida, é uma Bíblia que foi muito estudada, né? Também no início dos anos 2000. É uma Bíblia espetacular, muito boa essa Bíblia Plenitude. Um dos temas que eu gosto, a minha Bíblia ela é toda gravada, tá vendo? Grifada, né? De artigos que eu acho importantes, interessantes no texto, né? Eu uso sempre esses marcadores, até mesmo às vezes caneta. Então, a Plenitude, ela traz muita referência interessante, trazendo cronologia acerca do tempo, fatos que ocorreram dentro da linha do tempo. E a Bíblia Plenitude, ela tem algo que eu gosto muito. Deixa eu passar aqui vamos pegar um livro aqui, o início de um livro. Esse resumo que é espetacular para a ministração da palavra. Então vamos pegar aqui o livro de Êxodo, por exemplo. Ela fala claramente sobre o autor, autoria,
data em que o livro foi escrito, o contexto histórico, o conteúdo do livro, né? O que traz o texto, o livro, a carta, a epístola, a aplicação pessoal, de que forma que eu codifico essa mensagem para a minha vida como cristão do tempo atual. E ela traz muito essa questão do Espírito Santo em ação, de que maneira que o Espírito de Deus agiu naquele tempo e como que ele tem agido nos dias de hoje. Ela tem muita nota também interessante. A Plenitude, ela tem essa vantagem. Eu gosto muito dessas notas que ela traz no rodapé da Bíblia, de ponta a ponta, ela traz essas notas, tá vendo? Aqui são marcadores que eu deixo, olha, dos textos à medida que eu vou lendo, né? E essas notas aqui que são espetaculares, para mim, são 2 pontos fortes da Plenitude, são as notas e o resumo que ela traz da abertura de cada livro. Mapas, ela também traz muitos mapas, tá vendo? Esses mapas, para quem gosta de fazer um estudo lento, eles são muito importantes porque você identifica localidades com o nome da antiguidade e você buscando na internet você vê qual é a localidade do tempo moderno hoje. Então, assim, é uma Bíblia que eu uso bastante. A Plenitude, realmente, eu uso ela bastante para estudo. É muito, muito boa mesmo, tá? Tem vários marcadores diferentes que eu uso nela. Ela tem essa parte muito interessante também, que é a verdade em ação, né? Ela traz, de um lado, a verdade dentro do livro, passo a passo, e depois ela traz a ação. O que foi a ação, né? Que foi ministrada dentro de cada um desses livros aí. E muitos mapas, tá vendo? A Plenitude, ela tem muitos mapas. É uma Bíblia fantástica, tá? Eu considero uma das melhores, a Bíblia Plenitude. Traz as referências, tem o índice, tem o dicionário aqui no final da Bíblia também. O índice dela é bem completo, bem no comecinho da Bíblia, né? Então, esse aqui é o dicionário da Plenitude. É uma Bíblia, sim, espetacular, tá vendo? O índice dos mapas, ela é bem completa, tá? Bem completa mesmo. E no fim, a Bíblia traz também os mapas coloridos, né? Mostrando aí a divisão de impérios na antiguidade, a divisão das tribos, né? Muito mapa interessante, né? As Bíblias antigamente traziam mais esses mapas, hoje apenas algumas estão aplicando esses mapas aí. Então essa aqui é a Bíblia Plenitude, eu gosto muito dela, já até sumiu o nome aqui da capa. Eu vou falar agora sobre a Bíblia Almeida. Atualmente é a Bíblia que eu mais uso para ministrar pregações da igreja, porque a Almeida, ela tem a versão dela é uma versão esclarecedora, vou usar esse termo, tá? É uma versão esclarecedora, é uma Bíblia bem completa, o texto dela é claro, mantém a linguagem mais próxima do original, né? Tem também os marcadores que eu uso, as referências, a Almeida, ela traz alguns termos aqui e ela abre uma chave falando sobre esse termo, mas ela não explora tanto quanto a Plenitude, mas é uma Bíblia espetacular. É uma Bíblia atual, né? Apesar que a Almeida já existe há muitos anos, mas ela é bem atual, e ela preza muito pela importância mesmo do texto, né? Todas preservam isso, né? A importância do texto, mas ela não traz muita... Ela traz notas, mas ela não abre muito os temas, como a Plenitude, por exemplo. Mas é a Bíblia que eu mais tenho usado ultimamente para pregar a palavra, para ministrar a palavra. Ela traz também introdução dentro dos livros, né, como Salmos, aí vem a introdução falando sobre o livro de Salmos, a questão da poesia hebraica, ela abre também esse contexto inicial do livro, né? Traz algumas referências, como está vendo o texto hebraico,
e a versão grega, ou seja, fazendo referência de um ao outro, né, do grego, do hebraico para o grego, e mantém um texto claro, né, um texto fácil de você ministrar nas igrejas. E aqui anota o texto, né, aqui em preto, e embaixo as notas de azul, trazendo as referências. Ela é bem fiel, bem completa, uma Bíblia bem interessante também. Tem alguns mapas também. Ela não explora tanto os mapas como a plenitude, mas ela tem também os mapas e algumas notas bem interessantes. No final dela, ela tem esses temas expositores também, que são interessantes. Ela não explora muito, mas ela tem aqui, ó, no final dela, o dicionário já com algumas imagens que tornam o dicionário mais interessante, né? Então vamos aqui, ó, na buzina, por exemplo. Então ela traz aqui algumas imagens, por exemplo, o cajado, mostrando o cajado. Isso aqui, para pesquisa, eu acho bem interessante, né? Sobre o candelabro, por exemplo. Então ela traz imagens bem fiéis do que foi essas figuras ali no original, né? Uma imagem escultural de Diana, por exemplo, está aqui a referência, e ela traz esclarecimentos sobre o tema, né? O tema não, sobre a palavra, como aqui Diana, e traz explicações e traz uma imagem também. Então o dicionário dela é bem completo, eu gosto muito dessa parte de dicionário da Almeida, e referências também por palavra. Então ela é uma Bíblia bem completa mesmo. Olha só, bacana. O dicionário, as referências dela são bem extensas, sabe? Muito completa. É uma Bíblia excelente, maravilhosa, fantástica mesmo para ministrar a palavra. E como eu disse, essa Bíblia, Sociedade Bíblica do Brasil, muito boa mesmo. Ela é muito usada pelas igrejas Assembleia de Deus também. Meus irmãos, eu vou trazer aqui agora para vocês a Bíblia Judaica completa, tá? Essa Bíblia eu considero ela uma relíquia. É uma Bíblia bonita, é uma Bíblia completa. Essa Bíblia tem uma leitura mais difícil, tá? Ela tem uma leitura mais difícil porque ela fala aqui, ó, do Tanakh e da Brit Hadasha. Então é uma Bíblia que você tem o índice normal, como nós conhecemos, porém ela usa vários termos em hebraico, e o que torna a leitura dela mais complicada. Então tem a introdução, vem falando, né, a origem da Bíblia judaica completa. Ela traz aqui algumas notas, eu também tenho grifado, tá vendo? Algumas coisas que eu tenho lido nela. Então ela vai falar aqui, ó, alianças do Testamento, a antiga e a nova aliança. Ela traz aqui uma introdução bem completa, falando sobre o conteúdo dela, e depois ela vem para os livros. Então vamos lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o Breshit, que é Gênesis. Você tem a leitura, e dentro da leitura alguns termos, alguns nomes, algumas palavras já entram aqui no hebraico, tá vendo? Adonai, que é Senhor. Então você consegue ler, porém alguns nomes, especialmente nomes, tá? Ela já vem, por exemplo, em hebraico aqui, ó. Tá vendo? Yosef viu Birmani, nem consigo ler o nome, não consigo ler. Então o que acontece? Para a gente conseguir fazer uma leitura melhor, você precisa estar com uma Bíblia convencional aberta e você vai lendo um texto comparando com o outro, né? Então ela traz muitos termos aqui, olha. Vocês estão vendo aqui palavras, tá vendo? Em hebraico, né? Elas estão escritas na escrita romana para a gente conseguir ler, mas completamente em hebraico. É uma Bíblia maravilhosa, muito boa. A leitura dela é uma leitura diferenciada, é uma leitura que te envolve mais. Como os termos, ela traz termos em hebraico,
Então, à medida que você vai lendo, você vai se envolvendo e vai querendo ler mais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o livro 1 Samuel. Olha lá, ó. Samuel. Tá vendo? Então, assim, é diferente. Mas, 2 Samuel. Samuel Bet. 2 Samuel. E tá em hebraico, olha. Então, é uma Bíblia muito rica, muito... Olha o livro de Ageu, Agai. Então, é uma Bíblia completa, ela traz o texto bem do original mesmo, com termos assim, bem do original mesmo, tá vendo? Mas você consegue ler, como eu disse, comparando com a Bíblia convencional, para conseguir entender o que está sendo apresentado aqui. Gosto muito dela, leio pouco essa Bíblia, porque a leitura é mais difícil, mas eu gosto muito dela, do David Stern, traduzida por David Stern, né? Muito bonita ela, uma capa firme, maravilhosa. E por fim, eu quero apresentar para vocês a Bíblia que eu mais, particularmente, tá, irmãos? Cada um tem a sua escolha, mas uma das Bíblias que eu mais gosto de fazer a leitura, que ela está até numa caixa ainda, desde quando eu comprei essa Bíblia, tem muitos anos, que é a Bíblia NVI. Para quem não conhece, a NVI é a Nova Versão Internacional. O que é a Nova Versão Internacional? A Nova Versão Internacional é uma tradução que vem também do original, porém que os mesmos termos em qualquer parte do mundo. Então você pode ler essa Bíblia aqui no Brasil e você vai encontrar o mesmo texto, as mesmas palavras na versão inglesa, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha. Você encontra as mesmas palavras e os mesmos textos, por exemplo, na Bíblia espanhola. Você encontra as mesmas palavras e os mesmos textos na Bíblia alemã. Então, assim, a leitura dela é excelente. Não é a Bíblia da linguagem de hoje, não tem nada a ver. Ela não é a Bíblia da linguagem de hoje, mas ela tem uma leitura excelente, tá? Tem vários escritos aqui, vários escritos que eu trago, várias marcações também. Eu tenho essa Bíblia há muitos anos e ela é espetacular para leitura. Eu não aconselho ela para ministrar a palavra, porque ela codifica, por exemplo, pesos e medidas do que a gente vê nas escrituras antigas, ela já codifica para o que nós conhecemos nos dias de hoje, tipo quilograma, quilômetros. O que a gente vê em termos antigos, né, tipo medidas antigas, ela já traz para as medidas atuais do que nós conhecemos. Ela tem muita referência de estudo, muita referência, o rodapé dela é muito completo. É uma Bíblia grande, grossa, tá vendo? Ela é bem grossa mesmo, bem grande e muito completa. A leitura dela é espetacular. Para a leitura é a que eu mais gosto. Eu gosto de ler muito essa Bíblia. Mantenho ela na caixa porque todas são importantes, mas eu tenho como quase uma relíquia essa Bíblia. Então ela tem muita nota de referencial de estudo, tá vendo? E dentro dessas notas é muito esclarecedor os textos, tá? Então a Bíblia traz também, como as outras, né? Por exemplo, o livro de Ageu, ela traz aqui a questão do autor, dos antecedentes históricos, a data que foi escrito, os temas e o ensino, o que o livro diz, o que o livro quer dizer para nós, características literárias do livro e o esboço. Isso aqui ajuda bastante na leitura, essa parte de esboço, tá? Mas o diferencial na NVI é realmente o texto bíblico. O texto dela ele é mais claro, ele traz palavras mais fáceis de entender, e eu acredito que até motiva mais as pessoas a lerem, porém ela não é aconselhável para pregação, porque algumas palavras vão estar um pouco diferentes daquelas Bíblias de traduções, daquelas traduções mais antigas, né? Mas para leitura, para estudo, ela é espetacular, tá? Tem muita nota de estudo
É uma Bíblia bem completa. Ela, deixa eu anotar aqui para vocês. Olha, ela tem índices de notas, tá? É muito completo, tem muita referência. Então ela traz aqui as palavras e as referências, onde que você encontra, né? Ela tem também um dicionário bem amplo aqui com várias palavras como referência, e ela tem também uma margem de mapas muito bons, tá? Então aqui, ó, o mundo dos patriarcas, por exemplo, né? Como era dividido a terra naquele tempo, como que era a atuação deles naquele tempo. Então são mapas bem bonitos, bem claros, a divisão aí do Sinai, e enfim, ela tem, os mapas dela são excelentes, são espetaculares. Mas o diferencial na NVI, olha só como que mapa completo, tá vendo? Olha Filístia, tá vendo? Samaria, Galileia, esse aqui é o território de Israel, né? Parte do território de Israel. Então, ela tem muitos mapas. É uma Bíblia espetacular, tá? Eu gosto demais dessa Bíblia. NVI na nova versão internacional. Então, a leitura dela é muito boa. Como eu disse, não tem nada a ver com a Bíblia na linguagem de hoje, mas ela tem uma leitura fácil e que ajuda muito na compreensão dos textos, né? Para quem tem alguma dificuldade de entender algum texto, ela tem compreensão, e essa versão você encontra as mesmas palavras em Bíblias de outros países. Essa Bíblia aqui é uma relíquia, realmente. Então, meus amigos e meus irmãos, foram algumas Bíblias que eu trouxe para apresentar para vocês, mas o que é mais importante, além de mostrar tantas Bíblias, né, de falar um pouquinho de cada uma delas e de apresentar a importância que cada uma delas tem, é realmente a leitura que nós precisamos fazer, né? Porque não adianta, se eu tiver uma coleção enorme de Bíblias, eu tenho outras guardadas, mas não adianta eu ter uma coleção e não exercer a leitura. Então é importante nós lermos, porque o conhecimento da palavra, ele vai abrir o nosso entendimento, ele vai abrir os nossos olhos, e ele vai nos proporcionar, assim, o que é mais importante, né? Porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está a verdade. É o livro mais vendido em todo o mundo. E sempre foi e sempre será. O livro mais vendido em todo o mundo é a palavra de Deus. Então, você que tem a sua Bíblia, talvez você não tenha mais de uma Bíblia, né? Talvez você não tenha tantas Bíblias como eu apresentei aqui algumas, mas o importante é que a Bíblia que você tiver, você aplique a leitura na sua vida, você procure entender o texto, você procure viver, né, o que a Bíblia vai estar te ensinando. E essa leitura, meus irmãos, ela é muito importante porque ela abre o nosso entendimento, né? Ela nos faz conhecer e viver aquilo que nos ensina a palavra de Deus. E estamos num tempo onde nós precisamos nos apegar à verdade. Estamos num tempo onde nós precisamos nos apegar ao conhecimento da palavra. Deus, Ele quer se revelar a nós, e Ele vai se revelar a nós através da sua palavra, através do seu contato com Ele, através da oração, e de outras formas como Ele quiser se revelar a nós. Então eu deixo esse vídeo para te motivar a voltar a ler a palavra de Deus, ou se talvez você já tenha essa prática da leitura, que você possa continuar lendo, estudando, aprendendo, conhecendo mais a palavra de Deus. E para você que ainda não lê, para você que ainda não tem essa prática, que você comece a ler. Olha, é prazeroso, é maravilhoso ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. É maravilhoso e é libertador. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência nova e maravilhosa na tua vida cristã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te motive a ler mais a cada dia mais a palavra de Deus, e que esse vídeo tenha sido importante a todos os irmãos que nos acompanharam aí. Se você quiser deixar algum comentário, se quiser escrever algo, fique à vontade. Coloque o seu nome, a cidade de onde você está falando,
Eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo meus irmãos com todo carinho. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Lembre sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.